Olá, muito bom dia, estimados amigos ouvintes. O programa 5 Minutos com Jesus, no ar na manhã desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Nós queremos hoje meditar lá em Atos, capítulo 4, versículo 20, algo como que uma sequência da devoção de ontem, quando nós vimos que os dois discípulos, Pedro e João, foram presos por terem realizado um milagre e, na continuação do milagre, feito uma pregação, aproveitando que todo o povo estava prestando atenção, e esta pregação não foi bem aceita pelos líderes judeus. Fizeram então com que os apóstolos fossem presos. E ao correr do capítulo 4 do livro de Atos, nos contam então as ameaças que eles sofreram. E no versículo 20, lá a resposta corajosa dos discípulos quando dizem assim, Atos 4, 20. Pois nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar daquilo que Deus nos mostrou. A corajosa resposta dos discípulos diante das ameaças que estavam sofrendo. Que Deus abençoe ricamente esta palavra em nosso coração. No capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, vemos que, não podendo negar a repercussão positiva que o milagre teve lá na cidade de Jerusalém, os adversários de Pedro e João tomaram a seguinte decisão: ameaçá-los, inclusive com a morte, a fim de que nunca mais falem a ninguém a respeito de Jesus. Este é o versículo 17. Diante deste aperto, era de imaginar que os apóstolos se recolhessem amedrontados. Mas exatamente o contrário aconteceu. Corajosamente eles respondem, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Esta firme decisão tem inspirado multidões de seguidores de Jesus através dos séculos. Não podemos deixar de falar, de dar testemunho público a respeito do poder, do amor, da graça, da salvação que Jesus Cristo trouxe a este mundo. Entre acovardar-se diante das ameaças humanas e confessar a fé em Jesus, importa certamente imitar o belo exemplo dos apóstolos Pedro e João. Aquilo que temos ouvido e visto, aquilo que aprendemos e sabemos, conhecemos da palavra de Deus, deve ser o conteúdo principal do nosso falar e agir. Com palavras e ações, podemos ser ousados, convictos na defesa das verdades bíblicas, no testemunho de nossa fé, em todas as oportunidades. Jesus mesmo afirmou que se alguém afirmar publicamente que pertence a Ele, Ele também afirmará diante dos anjos e do próprio Deus que essa pessoa pertence a Ele. Lucas 12, 8. Por isso, concluímos dizendo: creio que Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me resgatou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, sua inocente e amarga paixão e morte. Que seja essa também a nossa firme e corajosa profissão e testemunho da fé cristã. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Que Deus abençoe a nossa fé e que seja essa a nossa oração. Fortalece a minha fé, Senhor, para que eu seja ainda mais eficiente tanto no falar como em agir, em meu testemunho a respeito do Teu poder, do Teu amor, do Teu perdão e salvação. Abençoa sempre a pregação de Tua palavra e o testemunho de cada cristão. Em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. Queremos lembrar também a nossa agenda de cultos para o final de semana. No sábado, dia 5, às 19 horas, teremos culto no centro, Rua Carlos Traem Filho 1244, todos bem-vindos. E no domingo, dia 6, 9 horas, culto no centro e também às 9 horas, culto no bairro Esmeralda. Desejamos a todos uma abençoada quinta-feira, fiquem todos com o nosso bom Deus, a todos um forte abraço e até amanhã.